Olá, tudo bom? Hora de nos preparar para o domingo. Seguimos com o Evangelho de Marcos, os últimos momentos de vida do Senhor Jesus Cristo. Ele fora preso no Getsemane, onde estava com seus discípulos, e agora ele é levado às autoridades judaicas. O Sinédrio, que era uma espécie de senado judaico, para se reunir precisava de um número mínimo de pelo menos 23 membros, de um total de 71. A liderança, o poder central estava na figura do sumo sacerdote, que naquele momento era Caifás, que era um homem corrupto, como também Anás, eram parentes, eram dois corruptos. Nós tínhamos naquele momento, na verdade, governos corruptos. Herodes era um homem fraco, corrupto. Outro também era Pilatos, um homem fraco, que ainda que vendo que Jesus Cristo era inocente, o condena com medo da pressão popular, com medo daquele grupo também de judeus que estava fazendo pressão. Nós vamos ler alguns versículos e fazer uma breve reflexão sobre esse texto que tem como tema a hipocrisia de um falso julgamento. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma. Os evangelhos nos mostram o tempo inteiro que Jesus Cristo era inocente, não só os relatos pré-julgamentos, mas mesmo durante o julgamento. O próprio Pilatos reconhece que não vê nele nenhum crime e ainda assim ele é condenado. Ele entrou naquele júri, naquele tribunal sentenciado, condenado, e tudo foi conduzido para que houvesse uma condenação à morte naquela noite. Vão conduzindo, o sumo sacerdote vai conduzindo, induzindo de certa forma o Senhor Jesus Cristo, até que chega num ponto em que ele entende que Jesus Cristo blasfemou contra Deus, ele rasga suas vestes e então diz: olha, nós nem precisamos de testemunho mais de ninguém. Claro, não tinha testemunho de ninguém. As denúncias que tinham contra Jesus Cristo eram consistentes, mas ele toma o depoimento de Jesus Cristo, uma simples frase que ele diz, eu sou, e aí a partir disso ele diz, não, é suficiente para ele ser condenado, ele blasfemou, e a partir daí então encerra aquele grande teatro que condenou o nosso Senhor à morte, uma pessoa inocente. Aquele tribunal, por tudo que nós conhecemos do judaísmo palestinense do tempo de Jesus, da lei judaica, aquele tribunal não podia se reunir à noite, aquele tribunal não podia sentenciar à noite, porque mesmo quando um tribunal judaico sentenciava alguém, era preciso esperar pelo menos um dia para anunciar essa sentença. Há apenas um outro caso parecido com o julgamento de Jesus Cristo, que vai ser o de Tiago, que nós sabemos não através da Escritura, mas de textos paralelos, textos da época que nos dão sinais de que houve também um julgamento fraudulento, também à noite, às escondidas para condenar, neste caso, o Senhor Jesus Cristo. A justiça, os homens que fazem a justiça, por serem pecadores inclinados ao mal, muitas vezes eles usam todo o aparato judicial em seu favor ou em favor da classe dominante. Aquilo que houve com o Senhor Jesus Cristo continua havendo, nós já vimos um pouco semana passada, mas esse sistema judiciário, ele continua a serviço de poderes muitas vezes que nós nem conhecemos, poderes externos inclusive ao próprio país, à própria nação, para assim conduzir todos os processos de maneira a favorecer sempre a mesma classe dominante. A mesma classe que condenou Jesus é ela que continua ainda hoje exercendo o poder
político, o poder judiciário, o poder militar, é a mesma classe que continua e continua também condenando outras pessoas. Evidentemente que a condenação do Senhor Jesus Cristo é ímpar, porque ele foi condenado e morto, além de cumprir os desígnios de Deus, ele estava ali para cumprir uma morte expiatória em favor de nós, pecadores, para que fôssemos salvos. Ainda assim, ainda que cumprindo uma determinação divina, aqueles homens não estão isentos de culpa, porque eles agiram com malignidade para condenar o Filho de Deus. Pensemos nesse trecho do Evangelho de Marcos nesse fim de semana, reflitamos sobre ele, pensemos sobretudo no alcance que teve aquele julgamento do Senhor Jesus, falso, fraudulento, para que nós pudéssemos ser salvos nele e por ele. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para que o Evangelho da Graça possa chegar a todos os corações. Um grande abraço, Deus o abençoe.